Ok, chegando para mais um programa Papo de Bola aqui no estúdio da TVN, aqui em São José, para toda a grande Florianópolis, pelo sistema Via Max Net e também pela rede mundial de computadores. Programa de hoje, claro, muito especial. Estamos recebendo um tricampeão mundial pela seleção brasileira, multicampeão em várias equipes. E ele vai contar um pouco da sua vida pessoal. Caiu, voltou e hoje é um exemplo para as novas gerações. Estou falando aqui, já vamos começar o programa aqui direto, que é um programa muito especial. Paulo César Caju. Posso chamar de Paulo? Paulo César. Paulo César. Paulo César, primeiro... PC. PC. Então vamos lá. Craque. PC bom, né? PC bom, PC bom. Craque, primeiro eu quero agradecer pela sua visita aqui no programa Papo de Bola, uma satisfação. Me sinto muito orgulhoso, acompanhei pelo lá o que eu pude a sua carreira e realmente sou um fã do seu trabalho. Pode ter certeza, aqui é um ídolo com um fã. Sem vergonha nenhuma de falar. Para mim, um prazer enorme, muito contente. Uma cidade que eu já fui adotado, né? Eu acho que Florianópolis tem muito a ver com o Rio de Janeiro. Eu já frequento desde os anos 80, com o Renato Sofri, que me trouxe quando nós jogávamos no Grêmio, eu passei a frequentar. Hoje os filhos da minha mulher moram na cidade, eu tenho grandes amigos, Cacau Menezes, o Verdão, Renato Sá, agora Adriano e Luciano, né, que foi quem me convidaram para fazer essa palestra. É uma cidade que eu me sinto bem. Eu comprei uma grande briga aqui na cidade nesses últimos 10 anos, tanto com o presidente, né, do Avaí e do Figueirense, que hoje é um dos grandes amigos meus, Nestor Lodete, e em ver os dois times, quando os dois times estavam na segunda divisão, de uma cidade como essa, linda, com turismo, que a maioria dos jogadores gostam de vir jogar na cidade, e não ter dois times na primeira divisão, né? Vocês conseguiram isso, trouxeram os dois times. Infelizmente o Avaí caiu ano passado, eu espero que se recupere. Mas é uma cidade agradável, tem mais ou menos o espírito da minha cidade, do Rio de Janeiro, eu acho que é o Rio em miniatura, até o desenho geográfico é muito parecido. Eu estou em casa e é um trabalho, você falou em relação a alguns percalços que eu tive na vida, e hoje eu vou fazer uma palestra, convidados pelo Adriano, né, e o Luciano, que dos quais eu conheci num bate-papo no quiosque do meu bairro lá no Leblon, e eu espero que as pessoas, principalmente a meninada de hoje, que está a facilidade que eles encontram hoje, né, principalmente quem vem, por exemplo, de uma condição inferior, que de repente se vira um star, vira uma estrela, a facilidade do dinheiro, o desenvolvimento, o nome, né, o prestígio, e a preparação ela é muito difícil. E eu tive, apesar de tudo isso, eu tive uma preparação em casa, eu tive um pai que foi atleta, mas tive de repente um deslize, né, após a minha carreira. E a minha palestra é em relação à prevenção contra as drogas, contra o álcool e contra a indisciplina. Tá certo. O vereador Adriano de Brito, né, foi um artífice da vinda, juntamente com o superintendente de esporte de São José, Luciano Reck, meus grandes amigos. E como é que foi essa aproximação lá com o Paulo César? Olha, Fábio, é muito interessante. Ao acaso, de repente, esse cidadão cruzou o nosso caminho lá no Leblon, numa manhã maravilhosa no Rio de Janeiro. E aí, numa conversa rápida, o Caju já identificou o nosso sotaque e falou: vocês são de Florianópolis, são de Santa Catarina. É, Caju, somos de São José. E aí, adora essa cidade. E sentou conosco na mesa e martelamos ali o início de uma amizade. É uma figura carismática, é uma verdadeira enciclopédia de futebol. A gente tá brigando comigo, já brigou comigo. Já. Um homem que conhece como poucos a história do futebol brasileiro e tem uma visão do futebol na atualidade que impressiona realmente. Então, é uma satisfação a gente poder participar desse processo de estar trazendo um craque, uma referência no futebol mundial, uma referência na luta dos afrodescendentes aqui nesse país. Paulo César Lima, o famoso Paulo César Caju, PC, uma satisfação. Eu e o Luciano também, que foi um grande incentivador, poder trazer esse sujeito aí para dividir conosco um pouco da sua história. Eu não tenho dúvida, Paulo César Caju vai proferir uma palestra nessa segunda-feira, o horário... Às 20 horas, no Centro Multiuso. Às 20 horas, no Centro Multiuso, né? E aí foram convidados várias escolas de futebol. Eu já faço esse trabalho, eu tenho muito orgulho disso, né? Porque... Com certeza, craque. Eu estou numa cidade que não é minha, né? São Paulo. Sou casado com uma paulistana, que é irmã de um outro craque, que é o precursor, né, da quebra do Lei do Passe, do Afonsinho, médico. Grande Afonsinho, meu cunhado, meu parceiro, meu amigo. Prezado amigo Afonsinho. Exatamente. Estou contigo aqui mesmo, sou casado com a irmã dele. E ele na época ele já brigou com todo mundo, porque ele queria jogar de Por isso, barba. mas ele brigou primeiro pela Lei do Passe. Pela Lei do 18 Passe. anos, vestibulando de medicina. Exatamente. A gente juntos no Botafogo. Eu comprando a bandeira contra o racismo e ele contra a escravidão do jogador de futebol.
E fui morar em São Paulo, fazem 10 anos, uma cidade que eu não gostava, não suportava, eles não me suportavam. Foi a cidade que eu fui mais vaiado na minha vida, né? E sempre bati de frente. E de 2005 para cá, após uma entrevista que eu dei no Faustão, falando que nem o próprio Faustão sabia, os paulistanos não sabiam do meu envolvimento com as drogas e com o álcool, eu tinha sido realmente um viciado. E a partir daí, o meu relacionamento com a cidade mudou. Hoje eu tenho uma coluna, para mim é um prestígio, é um privilégio, no Jornal da Tarde, que é o segundo maior jornal do Grupo do Estadão, com 92% de aceitação. Minha coluna sai toda terça-feira. Estou até atrasado para escrever, para mandar hoje. Não, mas estou tranquilo. Então, e esse trabalho eu já faço no SESC, na Petrobras, para adulto, para jovem, é um negócio gratificante. Paulo César Caju, vou te fazer uma pergunta. Quando você está proferindo uma palestra e você vê um pequeno atleta chorando, ou após a palestra, vir lhe abraçar, lhe dar um beijo, equivale a um gol no Maracanã? Ah, muito mais, cara. Muito mais porque eu tive uma infância, né? Eu nasci numa favela. Exato. Então a minha sorte, nos anos 60, né? Eu nasci em 49, minha mãe doméstica, né? Uma mineira que veio com uma família como escrava, uma família de fazendeiros de Minas Gerais. E eu conheci uma favela, nas favelas do Rio de Janeiro não tinha o tráfico, não tinha o banditismo. Essa foi a minha sorte. Realmente eu sou uma pessoa de estrela, eu tenho uma luz lá que me ilumina, graças a Deus. Segundo, fui adotado por uma família aos 10 anos, meu irmão o negro, família toda de negro, meu pai jogador, treinador, e que sabia que eu já era talentoso e que me adotaram. Mas eu acho que a minha satisfação é de poder contribuir de alguma maneira, né? Quem veio de uma favela, de cor negra, quer dizer, são 2 brigas diárias, e de poder dar a volta por cima, sem ter nunca, por exemplo, frequentado uma clínica de reabilitação. Eu saí porque realmente não queria morrer. Então isso, pelas facilidades do jovem hoje, que sai da periferia, que se torna um atleta, não só do futebol, de qualquer esporte brasileiro de ponta, e que ganha muito dinheiro, a publicidade em torno, que às vezes não tem a estrutura para segurar, né? Então ela contribui em relação a isso, né? De você não perder o equilíbrio, não perder, né? Que é muito difícil você manter o equilíbrio. O Fábio, o que o Paulo César fala é uma coisa incrível, assim, essa experiência dele. Eu estou convivendo com o Paulo César desde que ele chegou aqui na sexta-feira. Na sexta-feira, né? E a cada pessoa que ele encontra, ele reafirma esse histórico dele. E isso é muito bonito, e as pessoas se sensibilizam. Eu tenho certeza que hoje à noite vai acontecer isso lá dentro da Arena do Centro Multiuso. A história de vida do PC é um exemplo a ser seguido. E o fato que é interessante, que ele acabou de falar que às vezes a sensação é maior do que o Maracanã, porque nós estamos falando aqui apenas para resgatar o que foi o Paulo César Caju. Essa nova geração que está nos assistindo. Claro que a velha geração sabe quem foi o Paulo César, sabe quem foi o craque dentro de campo. Mas nós estamos falando aqui de uma pessoa que foi campeão várias vezes, carioca, pelo Botafogo, participou da máquina tricolor 75, 76 pelo Fluminense. Bicampeão pelo Fluminense. Campeão pelo Flamengo em 74. Campeão jogou ao lado de Geraldo, acompanhou o Zico. Campeão pelo Fluminense em 75. Campeão gaúcho, campeão mundial. E tricampeão mundial pela seleção. E a gente está tentando trazer ele para jogar no Figueira, agora estou quase convencendo. Figueira tem vaga naquele Falar em Figueira. Aliás, ele assistiu o jogo ontem. Em 1973, no pequeno estádio lá, que hoje é um Adolfo shopping. Adolfo Conde. A ponte Ercílio Luz, que era mínima, um tráfego enorme para a gente chegar no estádio, Figueirense com um timaço. Aí no domingo nós acordamos, o Zagallo falou, o Jarol está falando que tem um lateral que vai te massacrar. Marinho, que veio da Portuguesa, que era realmente um excepcional, um nego forte. Aí quando o juiz tirou o Tosse, né, na época, lembra? O cara coroou. Aí era realmente da época dos 2 pontas, né? E eu tô aqui do lado direito e ele... Vamos olhar isso aqui não é Maracanã, não. Certo. 1h30 não ouviu a bola. Uma das maiores, não é contando vantagem para mim, porque você carioca, eu já era tipo assim, contestador. Foi contra o Figueirense? Foi o primeiro ano. Temos 1-0 em vocês aqui dentro. Uma das maiores exibições. Vamos encerrar o programa, obrigado, Paulo César. Mas é o que eu estou dizendo, uma figura legal dessa. Porque tem, todas as vezes que eu chego aqui, isso me dá muito prazer, seja o torcedor do Figueirense ou o catarinense. E me lembro desse jogo. Cara, isso foi em 1973, eu estou com 63. Quer dizer, as pessoas lembram de uma das exibições de alguns maiores jogadores do Brasil que passaram por aqui. Eu estou dentro. Mas olha isso, Paulo.
Ele jogou na França, jogou no Flamengo, Sim, jogou no Fluminense, Botafogo, jogou no Botafogo, Grêmio. no Grêmio, foi campeão pela seleção brasileira em 70, naquele time mágico, e ele escolhe logo o Figueirense para fazer a melhor partida da vida dele. Uma das melhores, né? Outro time, pô. Acho que eu nunca joguei contra o Avaí, porque o Avaí não estava na primeira, em 73. O Avaí, na verdade, o Avaí 73, disputou em acho que não 73. estava. 73, na verdade, foi uma melhor de 3 entre Avaí e Figueirense. E aí o Figueirense ganhou de 1-0, gol do Tião Marino, e depois no jogo de desempate, foi lá no Itajaí, foi 0-0. O goleiro Acosta pegou tudo, o goleiro do Figueirense. Aí o Figueirense foi pro Brasileiro. Aí o Avaí foi em 74. Só que em 73, o Avaí foi campeão catarinense. Olha só essa história, olha como o futebol é mágico. 1-0, gol de cabeça contra o Juventus, lá no Adolfo Conde. Adivinha quem foi o gol de cabeça? Balduino, desse tamanho aqui, de cabeça. De cabeça. Que eu tive o prazer de jogar no Grêmio. Exatamente, em 79. Agora, nessa primeira parte eu quero explorar um pouquinho. Afinal, tá um dos meus ídolos aqui. Eu não vou perder essa chance, né? Não posso. Jogasse no time do Vasco lá, do Renato? Pô, fui vice, cara. Foi o único que eu fui vice. Pô, foi vice? Foi o único que eu fui vice. Que ano isso? Em 80. Eu fiz tinha acabado de renovar o contrato, o Bernardo, o treinador do Grêmio, Balduino estava com a gente. 80. Balduino estava com a gente, 79 para 80. Aí, Verdão, pô, não vai me deixar na mão, assumir como treinador e tal. Aí fui lá, renovei o contrato com o Hélio Dourado, mais um ano. Chegamos a disputar um torneio em Rosário Central, contra o Rosário New Old Boys, Independente, voltamos. Aí eu falei, Verdão, eu quero ir ao carnaval, não dá pra ficar carnaval em Porto Alegre. Ele falou, Paulo, vai ao carnaval, mas volta. Aí quando eu voltei pro carnaval, eu falei, infelizmente não... Eu estava o grilo do interior, né? O interior do sul realmente era... Não é que não desse para jogar, mas era muito violento. Eu tinha um medo de um dia, os campos eram do interior, eram campos pequenos, precários, nego falava na véspera, vai jogar aqui o Carioca, dá porrada nele, que ele é pipoca. Quer dizer, os caras queriam, de repente, um dia quebraria minha perna, e eu preferi voltar para o Rio de Janeiro. E foi numa troca pelo Leão. Eu fui para o Vasco e o Leão veio para o Grêmio. E no ano seguinte o Grêmio foi campeão brasileiro. O Grêmio... foi exatamente. 81. O Grêmio foi campeão. Renato estava comigo 81. O gol da final foi lá no Morumbi contra o São Paulo. Gol do Baltazar, pô. Gol do Baltazar. Mas eu ajudei, porque eu fui cruzamento bicampeão do gaúcho Paulo ainda. Roberto, Renato Sá escorou de cabeça, Baltazar matou no peito e botou lá no Valdir Pérez. Então, eu fiz essa troca, fizemos essa troca, o Leão veio para o Grêmio e eu voltei para o Vasco, para o Rio de Janeiro. Aí nesse ano, fomos para a final com o Fluminense, perdemos 1-0, gol do Edinho de falta. Gol do Edinho. Foi o único time que eu fui vice. Se eu não me engano, o Edinho bateu uma falta diagonal cruzada, parece que ela bateu no peito do Mazzaropi, entrou, não foi? Foi frango mesmo. Foi frango. Eu não queria falar isso. Frango mesmo. Então a minha memória tá boa, exatamente. Ele bateu a falta em diagonal, o Mazzaropi acabou colocando para dentro. É verdade. Agora, Paulo César Caju, você teve a felicidade de jogar no Botafogo com o Garrincha? Não. O Garrincha, meu pai foi treinador. Não. Peguei meu pai era treinador desse time. Foi? Nos anos 60. Depois ficava pegando bola atrás do gol, cara. De 60 a 62. Eu fui adotado em 60. Eu já sabia, né, que esse time existia. E meu pai, foram 2 anos. Na final de 63, foi 3-0. O Gerson estava no Flamengo, o Flávio Costa escalou o Gerson como quarto falso homem para dar o primeiro combate ao Garrincha. O Gerson até respondeu, não sou o João, pô. Claro. Na maioria dos caras que marcavam o Garrincha eram chamados de João. E o Botafogo foi campeão com a exibição de gala do Garrincha, Maracanã, com 133 mil pessoas, que era a média, né? E meu pai era o treinador, então eu não tinha como, né, torcer para um Flamengo, minha irmã era Flamengo, ou Fluminense. Além de ter nascido no Botafogo, meu time era o Botafogo. E 5 anos depois, eu estreio no Botafogo, com 17 anos, no time de Rogério, Gerson, Roberto, Jair, Paulo César, linha total da seleção brasileira, junto com o Santos em 70. Bom, aí em 70 acabou sendo o tricampeão mundial, eu lembro, olha, falando como se eu estivesse lá, mas como eu sou um pesquisador, gosto muito da história do futebol, Zagallo chegou a fazer uma declaração que não poderia escalar o Paulo César, ele até queria escalar como titular. O que houve de verdade nessa história? Não, eu tomei uma vaia no Morumbi, por isso que nos anos 70 eu já era um negro reverente, não era negro sim senhor, eu não abaixava a cabeça, e no dia assim, sabe, eu dizia sempre não para as pessoas, no qual eu achava que estava errado. Eu tinha uma meta, eu era inteligente, não era burro, tinha bom gosto, entendeu? E eu incomodava. E a partir desse momento, com a seleção brasileira, todas as vezes que eu ia jogar em São Paulo, eu já era vaiado. Descia do Eletra, eu era vaiado no hall de Congonhas. Pelo hall, no corredor até o ônibus, eu era vaiado. Na saída do hotel domingo para o jogo, eu era vaiado. Quando o cara da Suderge lá anunciou o número 11 Caju, vinha aquela porra daquela vaia, né, enorme. Enfim,
Quando eu fazia altas exibições, quando eu ia com o Botafogo, aí que eles vinham, de repente, me oferecer troféus, eu mesmo pego o troféu, enfia, eu acho a cidade feia, não gosto da maneira como vocês falam. E aí vem a vaia.